Fala galera do canal Rivazor Chess. E aí, tá tudo bem com vocês? Estamos trazendo para vocês mais uma videoaula. Essa é a terceira videoaula sobre as dicas importantes para você melhorar o seu xadrez, tanto na abertura, quanto no meio jogo e quanto no final. E hoje eu quero trazer para vocês dicas essenciais para você jogar, né, com seus peões, sua estrutura de peões, né, debilidades de peões. A gente vai falar rapidinho sobre 10 dicas importantes em relação a jogar com os peões, tá ok? Antes de começar a videoaula, eu peço que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sino para receber a notificação das novas videoaulas, né? Curta, dá o teu like, isso é muito importante. Comenta, não deixe de comentar o que você achou da aula. Compartilha com teus amigos, porque quanto mais esse conhecimento for difundido, mais jogadores melhores nós teremos nesse Brasil varonil, beleza? Então, vamos lá para as dicas de hoje. A dica de número 21. Evite peões dobrados. Peões dobrados são dois peões da mesma cor numa mesma coluna. Você pode ver aí na coluna de F, o branco ele tem essa debilidade, dois peões dobrados. Os peões dobrados têm menos mobilidade que os peões normais e são mais vulneráveis ao ataque inimigo, especialmente quando são isolados. Aqui a gente vê dois peões dobrados e também isolados, sozinhos, sem ter nenhum amigo ali por perto para defender ele. Contudo, nem sempre peões dobrados são uma desvantagem. Muitas vezes, o domínio da coluna aberta ou semi-aberta, adjacente, ou controle adicional do centro pode ser uma compensação suficiente. Às vezes você tem peões dobrados, mas você tem uma coluna por onde você pode jogar, atacar, né, e buscar o êxito ou até mesmo criar debilidades no adversário e recuperar, né, aquela condição de peões dobrados. Aqui, né, uma coisa que se deve evitar é esse dobramento de peão, né? Primeira dica. Segunda dica, evite os peões isolados. Como eu já falei, peões isolados são peões separados. São aqueles que não têm peões da mesma cor nas colunas do lado vizinha para se autodefender. Portanto, quando são atacados, não podem ser defendidos por outro peão e devem ser defendidos por peça, né? A gente sabe que peça forte, né, não foi criada para ser utilizada, né, o propósito do xadrez para defender. Peão defende peão, peça forte defende peça forte ou ataca as peças do adversário. Nesse caso de peão isolado, né, quando você fica nessa condição de jogo, você vai ter que mobilizar suas peças para defender os peões. Porque se você perder esses peões, você praticamente vai perder o jogo. A principal fraqueza de um peão isolado é que a casa da frente dele é débil, porque não pode ser controlada por outro peão e pode ser ocupada por uma peça inimiga. Os peões isolados são ainda mais vulneráveis quando estão em colunas semi-abertas, pois são alvos fáceis para as torres adversárias. Como você pode ver aí, a torre de C8 negra está atacando o peão de C3 e o branco tem que defender esse peão a todo custo para não perder o final, aonde já temos ali o peão de A6 e B5 praticamente passado para chegar na promoção após realizar a troca contra o peão de A2 das brancas. 23. Evite os peões atrasados. Um peão ele é considerado atrasado quando está mais próximo da base em relação aos peões nas colunas adjacentes e não pode avançar porque a casa à sua frente está controlada por um peão inimigo ou mesmo por uma peça. O peão atrasado
geralmente atrapalha a comunicação das peças defensivas e a casa débil em sua frente, na frente dele, pode ser ocupada por uma peça adversária. A gente pode ver aí, né? O jogador de brancas, ele tem peão dobrado, mas são peões que podem se defender. Enquanto que o peão de negro tem o peão em B7 que está atrasado e o peão de D6, que esse é que está atrasado mesmo. Também, né? Os dois estão atrasados. Então, assim, quando você vê esse tipo de situação, que o adversário tem peão atrasado, você tenta retardar ainda mais esse peão, porque o adversário vai ter que procurar peça para defender, vai ficar numa situação defensiva, você fica numa situação ofensiva, e mais cedo ou mais tarde aparece aquela jogada tática que você aplica e ganha o jogo, ou ganha o peão atrasado. 24, evite a criação de casas débeis. Isso aí é algo fino dentro do xadrez, né? É mais que uma debilidade de peão. É uma fraqueza de uma determinada casa, fazendo com que a peça do adversário ocupe aquela casa e ele tenha maior domínio de território, né? A gente chama de posto avançado, né? A peça não pode ser removida daquela casa. Exemplo, né? A gente tem aí. Vamos ler. Toda vez que você avança um peão, as casas do lado dele ficam fracas ou débeis. Uma casa débil é uma casa que não pode ser protegida por peões. A sua principal desvantagem é que ela pode ser ocupada por uma peça inimiga, aumentando a eficácia dessa peça, já que elas não podem ser facilmente expulsas de suas posições, uma vez que não podem ser atacadas por peões adversários. No caso dessa posição, o jogador de branca jogou G4, dando a casa F4 para o jogador de negras colocar o seu cavalo ali e fazer muita pressão no território do inimigo. Vamos lá, 25. Evite as ilhas de peões. Cada grupo de peão separado por uma ou mais colunas é chamado de ilha. Cada ilha possui uma base que deve ser defendida por peça. Portanto, quanto mais ilhas de peões você tiver, maior é a dificuldade para defendê-las. Sempre que fizer uma troca, é muito útil considerar como ela influenciará a sua estrutura de peões. Nos finais de partida, o menor número de ilhas de peões pode ser considerada uma vantagem significativa. Observe a posição e olhe os peões negros. O jogador de negras ele tem aí 4 ilhas de peões. Isso é muita debilidade para jogar um final. O jogador de brancas, ele não tem ilha nenhuma, ele tem uma cadeia de peões só, né? E a base dessa cadeia está na casa F2, defendida pelo rei, defendida pela torre. Quer dizer, o jogador de brancas tem uma boa condição de jogo para tentar, né, forçar, criar debilidades em cima das ilhas de peões no final e ganhar a partida. Evite ilha de peões. Dica 26. Evite avançar os peões colgantes. Chamamos peões colgantes quando dois peões vizinhos não possuem amigos em suas colunas adjacentes. O que é peão colgante é quando você tem dois peões ligados sem ter peões ao lado, né? E eles podem jogar e eles podem se defender e jogar. Enfim, se eles estiverem numa mesma fila, eles podem controlar várias casas à sua frente, o que é uma vantagem, mas em compensação, eles não podem ser defendidos por outros peões. Se um deles avançar, vai criar um peão atrasado e uma casa débil que pode ser explorada pelo adversário. Você vê a condição aí dos peões verdes, que aqui estão na casa verde, das negras em C5 e D5. Não tem peão do lado para defender, duas colunas semi-abertas e eles não podem avançar, hein? Cuidado com os peões colgantes, evite. Dica 27, pressione o peão atrasado do adversário. Geralmente,
A melhor maneira de se explorar um peão atrasado é fazer pressão sobre o peão, forçar o domínio e empenhar recursos em sua defesa e depois atacar um outro ponto do tabuleiro. Isso aí é o jogador de brancas aí. Ele está jogando uma posição da variante... É uma variante do gambito da dama, onde se avança os peões da ala da dama e cria esse peão atrasado aí. Uma boa posição. O branco está jogando tudo em cima do peão de C6, que está em amarelo, para tentar ganhar ele ou atacar em um outro setor do tabuleiro e manter essa vantagem aí até o final da partida. Vamos lá, dica 28. Force o avanço dos peões colgantes do seu adversário. Para combater peões colgantes, deve-se pressioná-los até que um deles avance, o que resultará numa casa débil, onde você poderá colocar suas peças. Que dica boa, hein? Muito boa essas dicas hoje sobre como jogar tanto com a sua estrutura de peão quanto com a estrutura de peão do adversário. O que fazer para aproveitar essas vantagens. Muita gente vai melhorar o seu xadrez a partir dessa aula, viu? Pode ter certeza. Dica 29. Sempre que possível, crie um peão passado. Peão passado é aquele que está livre para promoção, né? Sem ter nenhum peão do adversário na frente que impeça ele de chegar na oitava fila. Peão passado é aquele que não possui peões adversários no seu caminho, tanto na coluna onde ele está, quanto nas colunas adjacentes. O peão passado é considerado uma arma muito perigosa, pois tem a possibilidade de avançar até a oitava fila e se promover, né? Como foi que o jogador de brancas criou o peão passado aqui? Ele jogou B4, forçando o adversário dele tomar em passante, e aí ele toma de volta e cria o peão passante na coluna B, ou se o adversário não tomar agora em passante, o peão está passado e é um sério candidato à promoção com o apoio do rei. Beleza? Dica número 30. Bloqueie sempre os peões passados do seu adversário. Um peão passado, principalmente quando ele está bem defendido por peças inimigas, pode se tornar uma arma muito poderosa e por isso deve ser bloqueado o mais rápido possível. Bloquear um peão significa conter o seu avanço, colocando uma peça no seu caminho. O cavalo e o bispo são consideradas as melhores peças para fazer esse bloqueio. Tá ok? Você vê aí o peão de D6 bem avançado, passado. O jogador de negras faz um bloqueio com o bispo e aí vai fazer trocas e tentar manter ele parado para não criar mais problema do que ele já está criando. Tá ok, gente? Essa é a nossa última dica de hoje, nossa terceira aula sobre 101 dicas, tá certo? 101 dicas, ainda tem 70 dicas para vocês. Acompanhe as aulas, dá teu like, espero que você tenha gostado e aprendido muito hoje, tá bom? Um abraço do amigo Rivazoi, até a próxima, galera. Valeu, valeu!